Eu posso dar início aqui, gente. Vou me apresentar porque eu não tenho certeza se todos ouviram o que o Marco levantou de apresentação. Meu nome é Joana dos Santos, sou aqui de Florianópolis, fisioterapeuta pélvica, e faço um trabalho muito de conscientização em relação ao assoalho pélvico como um ponto de tangência e conhecimento multiprofissional. Então, eu trabalho na reabilitação, mas eu digo que o meu sonho é que as pessoas não precisem de reabilitação para assoalho pélvico. A ideia, né, do nosso encontro acabou surgindo de uma maneira muito espontânea, e eu espero que agregue bastante e que traga realmente coisas a se pensar na prática e no dia a dia de vocês, tá? Então, eu vou fazendo um breve resumo de todo o processo. Só para fazer uma apresentação rápida, eu me formei na Universidade do Estado de Santa Catarina em 2011. A minha primeira pós-graduação foi em dermatofuncional, visando todo o conhecimento cirúrgico em torno da pelve. E depois iniciei na fisioterapia pélvica propriamente dita. Desde 2013 eu leciono em ensino superior e cursos livres e produzo todos os conteúdos do saúde perineal. Então, eu deixo aqui em todos os slides para reforçar o agradecimento ao convite, né? Então, eu agradeço muito ao Remo Brasil por ter aceitado essa ideia, essa proposta levantada pelo Martinelli. E a ideia surgiu exatamente, a motivação do nosso encontro, né? Foi um convite muito espontâneo, na verdade, surgiu de mim esse primeiro passo em fazer uma palestra, porque quando o Bruno, fisioterapeuta que o Marco apresentou para nós anteriormente, me procurou para ter uma opinião sobre um uso de um questionário específico sobre saúde perineal dentro da prática clínica no Remo. Eu sugeri que eu fizesse uma apresentação sobre o que é assoalho pélvico para os atletas, né? Então, essa foi a ideia. O Bruno me procurou para fundada explicando o que é o assoalho pélvico e também trazendo a em relação ao assoalho pélvico e essa informação acaba se perdendo. Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Assistir. Eu não tô vendo Joana, mais o rostinho de ninguém. pelo escutando bem. Se tem alguém que está com algum problema para escutar, por favor, avisa. Por favor. Eu tenho outra opção de fone de ouvido aqui também, então vocês, por favor, me interrompam, que o que eu mais quero é ser ouvida por todos vocês. Eu estou ouvindo bem. Perfeito. E antes de iniciar todo o raciocínio, eu gostaria de apresentar essa estrutura, porque, infelizmente, o assoalho pélvico ele é muito pouco valorizado no próprio meio acadêmico. Eu não sei se todos vocês aqui que estão presentes, infelizmente, no próprio meio acadêmico. A ausência do conhecimento em torno do assoalho pélvico é muito grande na minha formação. Eu imagino que isso também seja amplamente falado. Com 958 mulheres, mais de 500 não sabiam nem o que era assoalho pélvico. Então, é esse meio que a gente vive. As pessoas não sabem o que é o assoalho pélvico. Onde pouco se estuda na prática da academia em geral e na prática valorizada pelos profissionais do movimento humano num todo. E corporais. Também de sobrecarga. Então, mesmo que não se dê bola para ele, o assoalho pélvico está ali sofrendo as suas sobrecargas. Para vocês terem uma ideia, né?
De acordo com o ICS, que a nossa relacionados à continência afirma continência urinária, e após a menopausa, ele vai para 47,8%. Então, é um número muito grande. Né? Já os homens, a taxa é um pouco menor, exatamente por uma diferenciação anatômica, mas a incontinência urinária ela é altíssima, principalmente mas 87 expectativa é quase 2 vezes a população do mundo apresentam incontinência urinária. E esse número ele é subvalorizado exatamente porque ainda tem a interface do usuário. Muitas pessoas apresentam incontinência urinária e consideram isso uma questão normal, comum, relacionada ao excesso de carga, a um exercício bem executado ou uma normalização com o passar dos anos. É uma expressão muito comum aqui na nossa região, né, Marco? Que é o mimijei de tanto rir, talvez seja, na realidade de vocês também. Então, são falas muito comuns exatamente que naturalizam a incontinência urinária. E aí, eu exemplifico para vocês um dos grandes meus motivos, né, de levantar a bandeira, que é essa camiseta, que a mulher perder urina nunca é normal. Essa camiseta é o grande outdoor que eu fomento, né, em relação à nossa profissão e os cuidados em relação ao assoalho pélvico. Já são mais de 600 camisetas pelo Brasil e pelo mundo, que já tem algumas na Irlanda, na Austrália, enfim, exatamente porque a gente precisa desnaturalizar essa questão da perda urinária. E a incontinência urinária, ela não tem idade, né? Sentir o xixi sair em qualquer exercício aponta incapacidade, incoordenação e disfunção muscular. Seja uma jovem, uma mulher praticando uma atividade física com maior intensidade, seja lá no envelhecimento, seja um homem também, porque assoalho pélvico é assunto para todo mundo, né? Homens e mulheres possuem esse grupo muscular e possuem a mesma disfunção. Outra questão muito comum em relação ao assoalho pélvico são os prolapsos. E aí a taxa é bem pequena, exatamente porque as pessoas falam muito pouco sobre ele. Mas os prolapsos são quando a gente tem queda de órgãos. São os órgãos que deveriam estar suspensos, né, sendo sustentados pelo assoalho pélvico e que acabam saindo pelo canal vaginal. Então, os prolapsos, eles são muito relacionados aos exercícios de alto impacto e principalmente a longo prazo, né? A longo prazo, disfunção com sobrecarga resulta nessa descência. O prolapso, só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem, por exemplo, um desenho que eu fiz arcaicamente, só para exemplificar, por exemplo, a saída do colo do útero pelo canal vaginal, né? Dando mais ou menos essa apresentação aqui. Eu ia pôr foto, mas eu não sei qual que é a receptividade em relação a fotos reais, então eu optei por pôr um desenho só para exemplificar para vocês, né? Assoalho pélvico, então, é esse grupo muscular saindo aqui da síntese púbica, na frente do pubis e vai até o cóccix. E faz exatamente o fechamento dessa base, dessa estrutura. E parece uma coisa que todo mundo tem, todo mundo sabe como funciona, mas pasmem, tá? Mais de 30% das pessoas no mundo não sabem como contrair o assoalho pélvico. E quando esse índice se volta a presença de constipação, a presença de dor na 70% de chance de não estar realizando o movimento correto. 70% de chance de tentar contrair o assoalho pélvico e não conseguir. E é um índice muito alto, né? E quando a gente para pensar a função do assoalho pélvico, pensando em potência muscular, por exemplo, equilíbrio pressórico intraabdominal, nós temos uma perda de resposta em relação à fraqueza e disfunção dessa musculatura. Então, o que é esse assoalho pélvico, né? Que eu pontuei para vocês, então, as problemáticas.
Assoalho pélvico é uma junção de músculo, de fáscias, de ligamentos, que fazem exatamente esse fechamento na pelve, essa sustentação visceral e equilíbrio pressórico intraabdominal. Então, tudo que acontece no abdômen reflete diretamente na saúde do assoalho pélvico. Todas as vezes que eu exijo potência do meu abdômen, eu preciso necessariamente de função do assoalho pélvico. Todas as vezes que eu ativo o transverso abdominal, eu preciso de uma ação do assoalho pélvico concomitantemente para ter uma resposta positiva e boa em relação à ativação dessa musculatura. Então, é muito importante entender essa conexão e a funcionalidade do músculo, né? Não é apenas pensando em uma estrutura ser trabalhada isoladamente, a gente tem que pensar como um todo, um efeito como um todo. Só um vídeo para ilustrar para vocês. Esse é um assoalho pélvico masculino. Que observa, né, a mesma estrutura muscular, só que com algumas diferenças anatômicas. Por exemplo, o assoalho pélvico feminino possui um orifício a mais, que é o canal vaginal. Então, a gente tem uma fragilidade biomecânica, exatamente porque tem mais um orifício que é acolhido, né, pelo assoalho pélvico. Mas só para que vocês entendam, né, olhando por dentro da cabeça, olhando por dentro do esqueleto, e pasmem, muitas mulheres não sabem que são 3 orifícios no seu assoalho pélvico. Então, o conhecimento em relação ao que é esse grupo muscular, ele é muito falho, né? Desde a nossa infância, nós somos afastadas a consciência em relação ao assoalho pélvico, que é necessário então para esse grupo muscular. Então, o assoalho pélvico masculino, a gente tem a continuidade dessa musculatura formando o corpo peniano, e isso também vai interferir, por exemplo, na qualidade da ereção, também faz todo sentido, toda uma participação grande em relação à qualidade da ereção também. Então, ó, aqui com a estrutura óssea, para vocês visualizarem, e aqui sem a estrutura óssea, tá? Olhando por baixo da musculatura do assoalho pélvico, está aqui no meio, só para vocês terem uma ideia que são os glúteos, certo? O glúteo, o piriforme aqui pequenito, e depois a estrutura do assoalho pélvico embaixo. Já o assoalho pélvico feminino, nós temos a presença de alguns ligamentos e fáscias a mais, exatamente porque sustentam o corpo uterino, né? E essas estruturas também são fragilizadas na ausência da potência da musculatura. Imaginem que o nosso corpo uterino, ele é sustentado por ligamentos e um grupo muscular aqui embaixo abraçando tudo. Que não está potente, com o passar dos anos, os ligamentos, que são tecido conjuntivo, vão sendo fragilizados e a descência vai acontecendo, né? Tanto que a gente tem os prolapsos, como eu falei anteriormente para vocês. Mas, oficial da cura, melhora do orgasmo, exatamente pela compressão clitoriana, né? Que é essa parte mais externa. E bem profundamente nós temos a parte interna dessa musculatura, que é responsável pelo equilíbrio pressórico durante a execução dos movimentos de força, de carga, e também pela continência, tanto por manter a urina no lugar, como também para controlar os gases e as fezes. Então, a gente tem 2 tipos de incontinência, né? Incontinência fecal e incontinência urinária. E ambos, né, têm um impacto muito grande na qualidade de vida. Não é incomum que a gente observe, né, em algumas práticas de atividade física, onde a incontinência, a perda de urina seja relacionada a uma grande capacidade de receber impacto, de receber carga, né, de executar um exercício com muita intensidade, como também em alguns esportes a gente observa a perda de fezes durante a execução também. Então, é preciso ter um olhar muito atento em relação a isso, né? O quão forte está esse abdômen e o quão frágil está esse assoalho pélvico. Então, olhando de baixo, a estrutura muscular do assoalho pélvico, sendo que essa parte mais superficial aqui é a musculatura que suporta, que sustenta o clitóris, né? Então, um comparativo só para vocês analisarem ali a diferença entre o feminino e o masculino, mas ambos precisam de cuidado, né?
os índices de lesão e alteração são muito maiores na mulher, exatamente pela fragilidade anatômica e pelos maus hábitos que as mulheres acabam adquirindo lá na infância e vai perdurando durante toda a vida. E a biomecânica de ação do assoalho pélvico é exatamente um movimento de elevação e sustentação. A musculatura do assoalho pélvico, esse grupo muscular, ele funciona exatamente contra a gravidade o tempo todo. E aí eu peço que vocês olhem esse exame que eu vou apresentar para vocês, que é exatamente um exame de ultrassom realizado, né, na musculatura do assoalho pélvico, para que vocês entendam todo o complexo do que eu vou apresentar posteriormente. Quando a gente observa a funcionalidade do assoalho pélvico, suspensão da execução. E mais de 70% das mulheres não sabem contrair corretamente, né? Esse índice nos homens é um pouco mais baixo, exatamente porque, naturalmente, o homem tem a consciência corporal um pouco mais diferente por conta da ereção, né? Então, por conta da ereção, ele acaba observando o corpo peniano, e aí, durante a ereção, se fizer contrações do assoalho pélvico, acaba observando que o pênis movimenta. E a mulher acaba não tendo essa possibilidade, né? Então, em consultório, a gente observa a disfuncionalidade, deveriam conseguir fazer o movimento. Tá? Para fazer uma conexão com carga, né? Qualquer exercício com no momento da suspensão, no momento em que esse assoalho pélvico está ativo, está funcional, está sendo contraído, e aí é o momento que eu devo fazer qualquer movimento de carga. A partir do momento em que eu aumento a pressão intraabdominal e esse assoalho pélvico está fragilizado, eu tenho um avulsionamento visceral. Eu tenho um guiar das vísceras de encontro ao canal vaginal. Então, é exatamente isso que acontece. Num primeiro momento, o que sai é o xixi, no futuro, o que sai é a própria bexiga, né? Então, a longo prazo, é isso que a gente acaba observando. Muito importante, então, é que muitas mulheres não sabem nem o que é o assoalho pélvico e muito menos como contrair corretamente essa musculatura, né? Esse aqui foi o estudo que eu citei anteriormente, onde foram analisadas 958 mulheres, 251 nem sabiam o que era assoalho pélvico, e dessas 958, mais de 500 não apresentavam movimento voluntário. Então, por isso que não adianta um movimento de consciência em relação ao assoalho pélvico mandando contrair. Mandar contrair, a gente cai exatamente nesse bolo de mulheres que não possuem a consciência do movimento, né, que não sabe como contrair corretamente. Então, a gente precisa ensinar a contrair, melhorar o tônus dessa musculatura para depois poder exigir sobrecarga nessa estrutura muscular. E como eu mostrei para vocês, tudo que acontece em qualquer parte do nosso corpo gera influência no assoalho pélvico. Então, tudo que acontece potencialmente no abdômen, tudo que acontece potencialmente nos membros superiores, geram pressão contra o assoalho pélvico. E de maneira positiva ou de maneira negativa, dependendo da forma que é guiado o movimento. E existe como manter essa musculatura saudável. Existe como manter sempre uma influência positiva dos exercícios. A gente precisa mudar a nossa visão, né? Deixar de ser curativa em relação à incontinência urinária e entender que é muito mais importante que essa população, no geral, saiba como contrair corretamente a musculatura. E a conexão dessas estruturas se dá exatamente porque nós somos um corpo só. Tem um material que eu utilizo muito, que é de biotensigridade, não sei se vocês conhecem, que é exatamente para representar essa teoria do cilindro, que é a correlação das estruturas. Então, tudo que acontece no meu diafragma, tudo que acontece no meu sistema respiratório, vai gerar uma influência no meu abdômen e vai gerar uma influência no meu assoalho pélvico. Então, só para vocês entenderem, visualizarem aqui no meu vídeo, ó. No momento em que a gente faz o movimento respiratório,
né, e amplia esse volume pulmonar, naturalmente gera-se uma pressão contra o assoalho pélvico. E da mesma maneira que quando a gente esvazia na expiração, existe um tracionamento. Então, se eu trabalhar guiando corretamente carga, movimento do assoalho pélvico e respiração, eu consigo ter uma ação protetiva em relação ao assoalho pélvico. Essa é a nossa ideia. Então, tudo que acontece com o sistema respiratório influencia diretamente. Em determinado momento onde a gente está em iniciação, naturalmente, existe um vetor contra o assoalho pélvico, favorecendo um alongamento. E quando trabalhamos a expiração, né, no momento da expiração, por uma variação pressórica, existe um tracionamento do assoalho pélvico, né, no sentido caudal crânio. Exatamente como é o movimento de contração. A contração do assoalho pélvico é contrai e eleva, né? Esse é o movimento que deve ser percebido. E como função, então, do assoalho pélvico, a gente tem a sustentação de vísceras, a continência, né, que é o manter a urina e as fezes no lugar, a gente só fazer a eliminação quando for desejado. As eliminações, visto que se eu mantenho e sustento, no momento de eliminar também eu preciso de um relaxamento, de uma funcionalidade. Sexualidade e parto, né, que estão mais envolvidos ali em torno do canal vaginal. A questão da estabilização pressórica, ela é pertinente a todos os atletas. Quando nós temos principalmente uma melhora da resposta do assoalho pélvico, nós temos uma melhora da resposta abdominal também. E uma melhora da potência abdominal, com certeza, melhora toda a resposta muscular. Uma prática muito comum do nosso dia a dia, né, de atendimento, aqui em Floripa eu tenho alguns parceiros de trabalho que me encaminham muito pacientes com dor crônica e chegam com um relato tão cronificado em relação à dor, né, a longo prazo, que já tentou de tudo, tenta todas as formas possíveis de tratamento, mas nunca foi observada exatamente a base dessa estrutura, que é o assoalho pélvico. E aí, quando a gente faz uma avaliação do assoalho pélvico, esse paciente, esse homem, apresenta uma incompetência na ativação muscular, uma disfunção, uma hiperatividade, enfim, N fatores que podem vir a corroborar com essa dor lombar, mas que acaba sendo esquecido. E o que a gente faz? Reabilitando esse assoalho pélvico, eu melhoro a potência desse abdômen como um todo, estabilizando melhor essa lombar e tendo uma resposta muito melhor à queixa álgica. Então, às vezes, é o ponto que falta no raciocínio de toda a visão macro, é entender e valorizar o assoalho pélvico em relação a toda a estrutura corporal. Urinária, com que a urina saia sem o desejo, sem ser o momento. E isso é muito comum em exercícios de alta intensidade, de alto recrutamento muscular. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. E quando a probabilidade de desenvolver incontinência urinária, nós precisamos ressaltar que quanto mais a gente encontra incontinência urinária na nossa prática, de distúrbio emocional que essas mulheres apresentam, é difícil refém do banheiro, é muito difícil usar absorvente diariamente para conter a urina, é muito difícil todo esse processo. No começo é engraçado, né? As pessoas não dão bola, acham que tudo bem, mas com o passar dos anos, a consequência é muito negativa. Infelizmente, isso já é evidência científica, as mulheres que apresentam incontinência urinária têm uma maior propensão a desenvolver transtornos depressivos e ansiedade. Tem um efeito negativo diretamente em relação à sua atividade sexual, exatamente por medo e sensação de estar sempre suja, com cheiro de xixi. A redução da autoestima vai lá embaixo, toda a sensação de segurança, né? É muito difícil tu confiar em ti, sendo que tu não consegue nem controlar a tua própria urina. Aumenta o risco de queda. Olha que ponto importante. A disfunção do assoalho pélvico aumenta o risco de queda
exatamente porque o assoalho pélvico é um grupo muscular responsável pelo equilíbrio tóraco também, pelo equilíbrio pressórico tóraco-abdominal. Então, se a gente tem uma fragilidade do assoalho pélvico, aumenta a probabilidade de risco de queda. Da mesma forma que no pós-parto a gente encontra a mesma fragilidade. Aumenta a chance dessa mulher abandonar a atividade física, exatamente porque é tanto medo de perder o xixi, ou é tão chato esse momento de perda de urina, que acaba desistindo da prática da atividade física. Infelizmente, tem um elevado custo, porque aumenta repetidas vezes, né, a higiene das roupas, a troca de roupas, a troca de absorventes. E, para vocês terem uma ideia, isso é calculado em dólar, né, pela Organização Nacional Mundial de Saúde, e os custos são altíssimos em relação à incontinência. E, infelizmente, também tem um efeito negativo, e muito negativo, na vida profissional também, né? Aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor a posição da musculatura, né? Eu mostrei aqui no meu bonequinho, mas eu acho que a minha imagem está muito pequena. O assoalho pélvico, ele vem da síntese púbica, da região anterior da pelve, e vai até o cóccix. Todo esse desenho é realizado pela musculatura. Então, ela abraça tanto a uretra, abraça o canal vaginal e abraça a porção final do intestino. Se você sentar sobre a sua mão, exatamente porque vai da síntese púbica até o cóccix. Então, todas as alterações posturais que tenham comprometimento, né, de uma maneira generalizada, vão refletir no assoalho pélvico também. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm escoliose ou que têm alguma alteração postural, hiperlordose, enfim, apresentam facilmente disfunção do assoalho pélvico também. E só para ter uma ideia aqui na anatomia masculina, de uma maneira, síntese púbica, contorna a uretra, certo? E vê também. E só para vocês entenderem a contração com corretamente o assoalho. E lá no consultório, né, nós utilizamos muscular em algo visual, exatamente para estimular o entendimento do que está acontecendo com aquele assoalho pélvico, né? Então, só para vocês da mesma forma que é feito um trabalho de carga com qualquer outra parte do corpo, né? Então, é um aparelho chamado biofeedback que transforma em algo visual a contração muscular. Geralmente, nós temos duas possibilidades mais comuns, que é o biofeedback pressórico, que é esse que eu mostro aqui para vocês, e o biofeedback também é destinado nas evidências científicas através dos impulsos, não apenas com a intenção de movimento. Né? Como dá para ver aqui no desenho. E quando a gente olha para o atleta, né, para o assoalho pélvico do atleta, as pesquisas, em geral, elas apontam sempre o assoalho pélvico feminino, exatamente pela fragilidade, né? Para vocês terem uma ideia, os índices relacionados à corrida é de 62% de chance de perda urinária. E o esporte que mais gera fragilidade do assoalho pélvico é o trampolim. Então, tudo que envolva pulo traz a ideia, a estimativa de 80% de chance de apresentar incontinência urinária. E, no geral, atletas em geral, de 5,7% a 80%, então, que é exatamente o índice do trampolim. O índice do salto é muito assustador mesmo, mas a gente tem dois componentes aí, né? Um é a fragilidade e sobrecarga da estrutura muscular e outro é o impacto constante. Quando a gente tem impacto, a gente tem o efeito da gravidade gerando contra essa musculatura que já está fragilizada, né? Então, acaba facilitando ainda mais o desenvolvimento da incontinência urinária.
algumas outras evidências aqui em relação a atividade física, por exemplo, no judô, 43% de prevalência, né, da incontinência, e quando esse lugar se volta a práticas, por exemplo, como um treino, eu não quero falar o nome de venda, mas os exercícios feitos em box, eu não quero falar o nome de venda da prática, o índice vai 37%, né? Então, esse que está super na moda e que todo mundo acaba se tratando de atleta e que muitos de vocês, com certeza, acabam participando também, porque eu conheço muitas pessoas, né, Marco, que acabam fazendo. O índice de incontinência urinária desse esporte é de 77%. É muito. Mulheres, né? A gente tem muito pouca evidência em torno da prática ao assoalho pélvico. E quando a pesquisa se volta ao remo, não temos publicações específicas, né? Então, isso é uma pena, exatamente, e talvez a gente mude essa realidade com pesquisas sendo realizadas aqui mesmo no Brasil. O que se relaciona muito aos níveis de incontinência urinária no assoalho pélvico do atleta, né? O nível de treinamento, o aumento da pressão intraabdominal envolvida em cada prática, o aumento do impacto de cada prática e o tipo de atividade. Então, por exemplo, já é sabido que um assoalho pélvico saudável exposto à corrida pouso. Mas para isso acontecer, para essa ativação involuntária acontecer, eu preciso da presença, né, da realidade de um assoalho pélvico funcional. Então, extrair corretamente esse assoalho, né, os reflexos de ativação do assoalho pélvico, que deveria ser completamente apresenta fibras que são fásicas, né, fibras contráteis de potência, como o bíceps, por exemplo, mas também temos multifídios, por exemplo, que são músculos eretores da espinha e que contraem sem que a gente queira que contraia. Eu não estou aqui pensando que eu estou ativando os meus multifídios, nem vocês estão aí pensando nisso. Mas, quando eu quero fazer um movimento com o meu bíceps, eu preciso mandar esse trabalhá-lo de uma maneira concomitante a outros movimentos, exatamente porque ele é ativado de uma maneira postural. Ele é um músculo postural, além de um músculo de potência. Então, nós precisamos trabalhar isso. Esse estudo, eu acho que ele foi muito né, de uma maneira muito visual o que acontece com a abertura do corpo de 3 pés de altura. A gente sempre tem resíduo miccional, mas é considerado pós-micção, né, sem urina armazenada. Esse é no sentido de colocação. Então, é uma questão que acaba acontecendo invariavelmente. E com a potência do na bexiga, né, 100 ml, é exatamente esse movimento que está acontecendo. Então, a fragilidade no momento do impacto, né? Então, no momento do pouso, é onde acontece a abertura do corpo da bexiga, né? E nós devemos utilizar essas informações, né, em relação
positiva em relação ao movimento humano. Não é para trazer medo em relação. Através da eletromiografia foi observado que a musculatura do assoalho pélvico ela é ativada, né? Então é muito importante que isso seja levado em conta, né? O esporte ele fragiliza o assoalho pélvico que está incompetente, mas existe uma grande possibilidade de mantermos ele saudável e por que não, né? A ideia é sempre trabalhar na prevenção. Para que é necessário que aconteça uma ativação correta do assoalho pélvico somada à elevação das vísceras. E essa elevação das vísceras que eu mostrei para vocês no ultrassom é preciso ser mantida durante toda a execução do movimento. Então, quando não temos essa sustentação durante toda a execução do movimento, eu trago para vocês algumas referências em relação à prática de esporte e assoalho pélvico. Eu tirei essa frase literalmente desse artigo, é exatamente a correlação atletas. E se existe uma relação com a incontinência urinária? Existe. Mas, embora a capacidade da contração do assoalho pélvico em atleta tenda a ser melhor, exatamente por uma consciência corporal, exatamente, né, porque os esportes com o assoalho pélvico. Hoje, nós temos a presença do fisioterapeuta visando a prevenção e o preparo especializado em várias estruturas corporais, em vários momentos diferentes do esporte, né? Então, a gente tem o fisioterapeuta trabalhando com prevenção, olhando o assoalho pélvico na nova realidade. E esse trabalho levantado pela trazendo a necessidade, né, de se cuidar mais do assoalho pélvico dos atletas em relação a quem iria para as Olimpíadas ou que estava em processo de ir para as Olimpíadas. Exatamente por duas hipóteses. A gente tem duas hipóteses muito fortes. Uma que é um assoalho pélvico hipertônico, quando é solicitada com voluntária não acontece. Como também, né, o outro contraponto, a outra hipótese, é exatamente o enfraquecimento tão intenso dessa musculatura de acordo com essa sobrecarga pélvico é eficaz, tanto no tratamento da incontinência urinária de estresse, como a incontinência urinária mista, e na efeito adverso ou negativo, não tem como fugir da realidade que deve ser a primeira cirurgia de incontinência urinária sem passar pela reabilitação do fisioterapeuta pélvico. Então, a protocolos de tratamento trazem exatamente específica antes da necessidade cirúrgica. Elevação muscular, acontece a elevação do colo. Opa. Voltou. Sempre que acontece uma sobrecarga, a gente tem uma decência dessa estrutura. Travei.
Vocês estão me ouvindo Joana, ainda? sim, sim, eu estou te escutando bem e vendo as imagens bem também. Ah, então tá. E como que a gente vai poder falar mais sobre esse assunto, né? Como que você vai colocar hoje na sua rotina, no seu trabalho, na sua prática, com os seus atletas? Como que vai se falar mais sobre isso? Quando o Bruno me procurou, ele já trouxe um dos questionários mais de aplicação e validação científica, é validado no português e todos os profissionais humanos devem utilizar esse questionário na sua avaliação, na sua anamnese. Então, e deve ser respondido por homens e mulheres, tá, gente? Não é apenas para o público feminino. E aí, se quando você perde que isso interfere na sua rotina, no seu dia a dia, e o impacto na qualidade de vida. E aí, a última pergunta em relação à função do assoalho pélvico, quando você perde urina, e em que momento a gente tem uma incontinência de urgência, e a urgência miccional ela é muito comum no público masculino, né? Então, aquela pessoa que vai ao banheiro a cada hora, por exemplo, ela já tem uma urgência miccional ali evidente, né? Uma frequência urinária aumentada. Enfim, é um questionário muito. Então, eu trago outras realidades, exatamente falar mais sobre isso, né? Então, por dia, por semana, se sente dificuldade para evacuar, se faz força para evacuar. Disfunção da musculatura do assoalho pélvico. Quando vamos falar sobre incontinência urinária, né, sobre hábitos urinários, a principal pergunta é: usa absorvente diariamente? Responde, né, de pronto a verdade, ela acaba se ligando de que existe alguma questão negativa ou que necessária de atenção nessa pergunta. Percebe que a roupa íntima da mulher que o xixi faz também é habilidade. Se sente dor na relação sexual, a dor. Então, quando a gente tem uma hipertonia dessa musculatura, nós temos uma evidência, né, de fragilidade dessa estrutura muscular. A minha internet está ruim? Acho que não, Joana. Eu estou escutando, pelo menos. Pode seguir. Ah, então. E também falar sobre percepção corporal. É muito comum o relato, né, da sensação de peso na vagina. A sensação de peso na vagina durante a execução de movimento, ela acontece em diferentes potências. Por exemplo, uma mulher sedentária, quando faz um polichinelo, ela sente uma pressão contra a vagina. Né? Exatamente essa pressão visceral contra a vagina. E isso é um fator de fragilidade da musculatura do assoalho pélvico, né? Sensação de peso durante algum exercício, enfim, ou até mesmo essa exteriorização que é uma realidade. E muito importante, a gente precisa falar com naturalidade em relação ao assoalho pélvico, né? Quando falamos desse grupo muscular sendo um grupo potencialmente influente no equilíbrio pressórico-abdominal, a gente também precisa entender que falar de assoalho pélvico é falar de xixi, cocô e sexo. Né? E que são questões completamente intrínsecas à saúde, à qualidade de vida, à saúde desse ser humano, e que a gente precisa falar sobre isso com naturalidade, com respeito, com consciência e com bom senso. Não é demérito nenhum falar sobre essa questão, muito pelo contrário, né? A gente precisa dar valor para essa fala. E a ideia, de acordo com as respostas conversadas, é indicar para uma avaliação especializada
e o ideal seria que essa avaliação fosse feita antes da exposição à sobrecarga. Não precisamos esperar um pior quadro para iniciar um acompanhamento específico. A gente pode trabalhar de uma maneira preventiva, trazendo função e potência para esse assoalho pélvico, aumentando a potência e o rendimento do atleta. E o ideal seríamos desenvolver projetos e protocolos de prevenção, como foi a proposta do Bruno, em acrescentar esse questionário dentro da avaliação dos atletas, exatamente para que a gente tivesse a coleta das informações e guiar para uma avaliação específica quando necessário, né? A boa saúde perineal ela é primordial para uma boa evolução em nível de tratamento, de treinamento. A gente precisa entender que a potência do assoalho pélvico está ligada diretamente à potência de todo equilíbrio tóraco e abdominal. Então, não tem como fugir dessa questão. E é muito importante que o assoalho pélvico ele é uma estrutura, um grupo muscular que ele está presente em todo mundo, né? Todo mundo tem. Então, a gente precisa entender que é papel do profissional do movimento humano entender a biomecânica desse grupo muscular e não gerar prejuízo para essa estrutura. Hoje, você pode até não encontrar evidência, né, nos seus atletas no dia de hoje, na galera que está acompanhando contigo, que está treinando contigo, talvez não tenha nenhuma disfunção, mas a longo prazo, a fragilidade do assoalho pélvico ela se evidencia de uma maneira muito intensa. Então, é muito importante que a gente trabalhe com prevenção em relação a esse grupo muscular. Agradeço imensamente os ouvidos de vocês. Espero que eu tenha trazido realidade, né, traga uma realidade diferente de visualização da estrutura corporal e estou aberta aqui às dúvidas que com certeza imagino, né, que tem alguma coisa aí para ser perguntado. Vou tirar aqui minha apresentação para a gente ficar na mesma janelinha aqui. Joana, bom, vamos ver se funciona meu som aqui. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Foi muito bacana, tema extremamente bem explicado, poxa, de uma maneira que eu nunca tinha visto, tão profundo. Muito legal também para a gente pensar sobre tudo que a gente propõe, né, na parte de treinamento, na rotina que a gente tem nos clubes e quantas pessoas de várias categorias, de várias faixas etárias estão lá ou passam pelo clube todos os dias ou a longo prazo também, né, em vários anos. E quanto dessas Sim. pessoas podem ter esse tipo de problema sem contar e que pode estar sendo acentuado até pela prática esportiva e que a gente, pela rotina ou até pelos preconceitos, pelos tabus que existem no meio do Exatamente. esporte ou na nossa cultura, acaba sendo ignorado, né? E a gente acaba tendo atletas que podem sofrer a longo prazo ou que podem ter uma diminuição na performance ou até sair depois do esporte, da prática esportiva, sendo que a gente, pelo contrário, a gente poderia ter ajudado não só a se manter no esporte, mas ainda a trazer, a proporcionar uma qualidade de vida para aquele indivíduo, né, para frente, no futuro, enfim. Eu Com tenho uma certeza. pergunta aqui. Tu quer falar? Não, é que existe até, talvez eu tenha sido enfática com algumas questões, mas não existe uma prática de atividade prejudicial, né? Não existe um esporte prejudicial para o assoalho pélvico. O prejudicial para o assoalho pélvico é a falta de conhecimento em torno dele. Isso é um problema, né? Quando não entendem a influência da sua conduta perante essa estrutura. Mas nós temos atletas de alto rendimento, né, com grandes sobrecargas pressóricas, né, com grande pressão intraabdominal durante a execução dos treinos e que se mantém com o assoalho pélvico saudável. Existe essa possibilidade, né? Da mesma maneira que na prática, por exemplo, de pilates, onde teoricamente é tudo muito seguro e muito tranquilo, sem impacto intenso, sem sobrecarga, mas que mesmo assim mal executado gera um prejuízo para esse grupo muscular, né? Então, é uma visão exatamente de melhora da biomecânica da função desse grupo muscular e não encarar como um problema, né? E sim como um fato a ser melhorado, resolutivo e melhorado.
Uhum. Eu até. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu não queria gastar todas as perguntas, porque a gente vai ter a mesa redonda, vai ter um debate, né, daqui a 2 dias, e que eu acho que vai ser interessante também da gente entrar bastante, principalmente em como incluir ou como a gente abordar, como a gente sair daquela caixinha padrão, né, de exercícios ou de prevenção unicamente na especificidade da nossa modalidade, sim ter uma visão um pouco mais holística, né, das pessoas, dos praticantes. Mas eu fiquei com uma pergunta aqui, a única que eu quero fazer hoje, numa modalidade como o remo, em que a gente tem os atletas de alto rendimento, eles fazem uma média aí de 25 horas de treino por semana, sendo que isso a gente pode considerar em uns 80% em movimento específico, né? Sentado no barco treinando. Uhum. Pode existir uma maior incidência ou pode existir um risco maior caso a pessoa já tenha alguma predisposição ou não? Com certeza, a execução do movimento, né, do remo, o principal que vocês praticam, existe um grande aumento da pressão intraabdominal durante a execução. Então, aumentando a pressão intraabdominal, ninguém ri da minha galinha aqui que eu utilizo ela para demonstrar, mas aumentando a pressão intraabdominal, nós temos uma fragilidade do assoalho pélvico. Então, mesmo em posição sentado, né, mesmo sentado, mas quando eu executo um movimento de carga com os meus membros superiores, eu faço uma elevação do aumento da pressão intraabdominal, e se eu não estiver com uma potência histórico sendo executado pelo assoalho pélvico, eu gero sim um vetor de força para baixo. É um efeito biomecânico de vetor mesmo, é um dissipar de forças, né? O que seria o correto, né? Durante a execução de carga, ao mesmo tempo em que eu faço o movimento, eu tenho que ter uma ativação do assoalho pélvico voluntário. Mas isso tudo depende de uma grande consciência corporal, então. Exatamente, exatamente. Do saber contrair corretamente, né? Muitas pessoas, durante a contração do assoalho pélvico, acabam executando o movimento inverso, que é o de afastamento, é o de avulsionar o assoalho pélvico para baixo, sendo que durante a contração nós queremos a elevação. E existe uma ciência já em torno dessa informação, né? Quando nós pedimos para contrair o assoalho pélvico, grande parte das pessoas não contraem corretamente, trazendo a consciência para a contração de uretra ou trancar o xixi. É muito mais fácil de trazer a consciência do movimento quando a gente solicita a contração anal. Então, quando eu faço o comando de segura um pum, eu tenho uma maior probabilidade de que a pessoa que está me escutando tenha uma consciência melhor de realização do movimento, né? Mas isso é uma questão que necessitaria de uma avaliação prévia de função dessa musculatura para aí sim poder executar e ter a certeza que a execução do movimento está sendo correta. Legal, obrigado pela explicação. Imagina. Pessoal, bom, eu deixo quem quiser fazer alguma pergunta hoje, sendo que a gente ainda tem mais um debate, que daí é só debate mesmo, daqui a 2 dias, né, dia 17 às 5 da tarde, Isso, das às 5 5 às da tarde. 6. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, já tiver alguma pergunta aí para adiantar, fiquem à vontade, é só tirar o microfone do mudo, não tenham vergonha e façam. Por favor. Por favor, perguntem. Tenho certeza que deve estar cheio de perguntas aí. Não tem problema. Eu acho Não que tem alguém problema. abriu, Surgiram as. alguém abriu, mas daí ficou com vergonha de perguntar. Ai, ai. Bom, beleza. Então vamos fazer assim, Joana. Como o Olá, pessoal tem ainda. Oi, vamos lá. Quem quer fazer a pergunta? sou eu, Bruno. Fala, Bruno, tudo E bom? Bruno? E aí, tudo bem? Não, só estou entrando para agradecer, né, a Joana por ter participado, né, ter disponibilizado o seu tempo para vir falar aí sobre um assunto que eu achei muito interessante, né, para casar junto com as avaliações que eu estou realizando com o pessoal do Martinelli. Então, assim, essa visão
do corpo como um todo, né? Quando se fala de uma avaliação é importantíssimo e esse é um assunto, né, ainda muito mistificado, né, que o pessoal ainda tem muita vergonha de falar, e é legal a Joana vir trazer essa clareza como ela trouxe na explicação, né, desvendando aí essas dúvidas, né, essas questões do pessoal, né, e mostrando também tanto que isso ocorre tanto com as mulheres quanto com os homens. Então, bem bacana, agradecer mais uma vez, agradecer a organização também, o Marcelo, e a gente achou muito legal, né, fazer essa palestra primeiro, né, apresentar essa ideia antes de apresentar o questionário, né, eu já tinha conversado com a Joana, né, sobre o ISIC, e ela achou muito mais interessante a gente explicar primeiro o que é, para depois aplicar o questionário, porque às vezes as pessoas não iam dar a devida atenção, né, pro questionário, mas é isso, era mais agradecer e depois a gente vai bater um papo melhor na mesa redonda na quinta-feira. Beleza? Obrigado. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigada. Obrigado também por Bruno, junto com o Marquinho, terem essa iniciativa tão bacana aí de compartilhar e de provocar e correrem atrás. Assim, tipo, a gente tem um conteúdo muito legal e a gente quer compartilhar com todo mundo. Acho que isso falta na nossa modalidade, falta no remo. O remo ele é muito fechadinho, né, em pequenos universos aí de clubes ou de federações, e a gente precisa cada vez mais ter um pensamento coletivo, ter ações coletivas alinhadas e que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar coisas tão boas que estão sendo realizadas em diversos lugares no nosso país. Bom, caso alguém tenha mais uma pergunta, fica à vontade, senão a gente guarda aí, deixa anotadinho. Ou se quiserem mandar a pergunta também, pode mandar para o meu e-mail, pode mandar em grupo de WhatsApp que a gente tenha junto aí dos técnicos. E aí a gente já usa essas perguntas, usa essas dúvidas para a mesa de quinta-feira, às 5 da tarde. Última chance, hein? Feira. Todo mundo vai guardar para quinta? Tá bom, então tá bem. Então tá. Joana, muito obrigado. A gente se vê na quinta-feira, então. Deixar processando agora aqui. Já anotei algumas perguntas. Eu já tenho a minha listinha aqui para quinta. E, enfim, então quinta-feira a gente se vê junto com outros fisioterapeutas para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado para ti, muito obrigado, Bruno e Marquinho. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Eu sei que realmente é um cutucar falar sobre esse assunto, né? As pessoas realmente se sentem afrontadas, às vezes, por falar com naturalidade sobre questões relacionadas às questões tão íntimas, né? Mas que tem um impacto muito grande na qualidade de vida como um todo e também no nível de treinamento. Então, eu fico muito feliz de ter, né, essa oportunidade, agradeço imensamente o Martinelli quanto a vocês. E é isso, né? Fico à disposição nas redes sociais, eu sou encontrada, né? Vocês conseguem me encontrar como @saúdeperineal no Instagram. Tem um site, enfim, tem N formas de entrar em contato comigo. E até quinta-feira, então, na nossa roda de conversa. Me escutam? Legal, combinado então, Joana. Vai lá, manda Marquinho. Então, Quero agradecer a Joana a disponibilidade em colaborar, em multiplicar a informação, isso aí é muito importante. Ela ficou super empolgada em poder colaborar, tá? E agradecer também a Confederação pelo espaço em disponibilizar a plataforma, né, do IPEX aí. Então, isso foi muito importante e a nossa ideia sempre é colaborar com o Remo, né, desmistificar essa ideia, né, dos pequenos grupos e cada vez mais multiplicar a informação de qualidade e colaborar com o REM. Tá? Então, a gente está sempre à disposição, como pessoa e também como clube, tá? O Martinelli aqui em Santa Catarina, à disposição de todos e sempre dispostos a ajudar. Legal, Marquinho. Tenho certeza que esses exemplos transformam o nosso esporte e vão cada vez levar o Brasil para lugares mais altos, em mais provas, em mais eventos internacionais. Então tá, a gente se vê então na quinta-feira, nesse mesmo link. A gente vai de novo dar uma espalhada aí nos grupos, vai reforçar de novo no Instagram. E, enfim, até quinta. Tá bom, pessoal?
Boa noite, então. Boa noite de novo, Joana. Boa noite. Boa noite, Marquinhos, Bruno. Boa Valeu. noite, boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.